A paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Meu nome é Magnobaldo Alves Lisboa, estamos aqui no canal Teologia Simples e Direta para comentarmos a revista da nossa Escola Bíblica Dominical da lição de adulto da CPAD. E olha só, estamos iniciando mais um trimestre aí, o segundo trimestre, e está sendo uma bênção, a lição é uma bênção da parte de Deus. E hoje nós iremos começar essa nova jornada aí, desse novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Mas deixa uma dica para você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, vai lá, marque o sininho, né? Deixe seus comentários, porque é muito importante você deixar seus comentários aí, para que outras pessoas possam estar assim aprendendo na palavra do Senhor, nosso Deus. E o mais importante é que é você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, que você vai estar aqui desfrutando da palavra do Senhor, nosso Deus. O nosso objetivo é esse, trazer uma teologia simples e direta, para que você possa compreender de uma maneira fácil, simples, para que também você possa estar aplicando assim na sua vida. E a Escola Bíblica Dominical é um ambiente propício para isso. E nesse trimestre, na lição de adultos, nós vamos estar falando sobre a carreira que nos está proposta. Olha aí, o comentarista Osiel Gomes, ele vai trazer uma abordagem, né? Uma abordagem muito robusta sobre essa questão da carreira que nos está proposta, e vai falar sobre o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Olha aí. Então, nós vamos dar início a esta caminhada, e você que é o nosso especial convidado de estar aqui aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Fique até o final, né? Não saia, comente esse canal para outras pessoas, para que eles possam assim, estar aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Olha só, teologia é simples e direta. E vamos comentar a revista da nossa CPAD, a revista de adulto. Escute bem. Hoje, a lição de número 1 vai falar sobre o início da caminhada, tá vendo? O início da caminhada nós iremos mostrar. A gente sabe que o cristão, ele passa por vários processos na sua vida. Desde quando ele aceita Jesus como seu Salvador, ele dá um pontapé inicial nesta caminhada para morar com o Senhor nosso Deus. E nesta caminhada existem vários percalços, vários problemas, dificuldades, mas ele precisa estar sendo ali diante do Senhor Jesus, servindo ao Senhor com alegria e perseverando, né? Isso que é importante, perseverar para ir até o final e encontrar com o Senhor Jesus na glória. Olha só, a leitura bíblica em classe está lá em João, capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo 8. É aquele velho diálogo, clássico diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele fariseu intelectual, que estava preso ali nas suas raízes do judaísmo, e teve esse diálogo com o Senhor Jesus. Então a base que vai fundamentar esta lição de hoje é esse diálogo de Jesus com Nicodemos. E o textual diz assim, ó: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Muito conhecido aí, né? Até mesmo as crianças, jovens, adolescentes. É um texto bastante conhecido que fala sobre nascer de novo. E a gente vai falar isso bem, de uma forma bem simples, para você possa entender aí o que Jesus ele quis dizer essa expressão nascer de novo, nascer de novo. E a verdade prática diz assim, ó: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então é o pontapé inicial para o cristão, é quando ele nasce de novo, ele está no Senhor Jesus, ele é uma nova criatura. Bem, como Jesus ele disse para Nicodemos que o importante da vida é nascer de novo. Não importa se a pessoa tem vários anos numa religião, vários tempos ele faz parte de uma membresia de uma igreja importante, tradicional, uma igreja pentecostal, independe de qual igreja. O importante para ele é nascer de novo, nascer de Deus, nascer da água do Espírito, ser uma nova criatura. E no início da caminhada a gente tem que entender isso. O cristão precisa ter esta consciência de que ele precisa ser uma nova pessoa. E essa nova pessoa é aquela que nasce do alto, nasce de Deus, nasce de Cristo. Então, para você que ainda não fez esse compromisso com o Senhor Jesus, fica até o final para que você possa compreender como que esse termo nascer de novo. Mas por que precisa nascer de novo? Por que é tão necessário? Por que Jesus ele foi tão enfático com Nicodemos para que ele pudesse nascer de novo? Então, fique conosco e você vai ver. Olha só, o escritor ele vai dividir essa lição em 3 tópicos, né?
O primeiro tópico ele vai falar sobre a caminhada com Cristo, o segundo ele vai falar sobre o novo nascimento, e o terceiro sobre o Novo Testamento e a caminhada da fé do cristão. Então, esses 3 tópicos é que nós iremos perpassar para esse assunto que nós estamos mostrando aqui neste dia, tá bom? Então, olha, lembre bem, né? Vou repetir, estamos iniciando mais um trimestre, então você que já é membro deste canal, você que já é inscrito nesse canal, permaneça, né? Vamos mais um trimestre aí aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Mas vamos agora para o primeiro tópico da lição, que fala sobre a caminhada com Cristo. Compreendendo o caminho é o primeiro subtópico que o escritor ele coloca. Por que compreendendo o caminho? Olha só, a gente sabe que o homem, ele na história do humano, existe 2 caminhos, né? Existem 2 caminhos, que é a da vida natural e também o da vida com Cristo. Quando a gente vai ver essa vida natural ou vida humana, todo homem ele passa por isso. Todo homem ele passa por esse primeiro momento, que é o nascimento, é vir ao mundo. E aí agora vai todas as fases da vida humana, né? O homem, ele nasce, cresce, reproduz e morre, como dizia lá no primário antigamente, lembra? O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Muitas vezes uns têm uma vida mais curta, outros têm uma vida mais longa. Mas todo homem, ele passa por esse processo primeiro, que é nascer, né? Uma vida, uma forma natural, vir ao mundo. Então, esse primeiro passo, o escritor quer mostrar sobre isso. E na vida do homem, que nasce normal, ele tem várias trajetórias, né? Desde a sua infância, adolescência, juventude e também a velhice. Então, todo homem, ele passa por esse processo, porque foi Deus que fez isso, foi Deus que criou o homem. Desde quando ele criou o primeiro homem, Adão, ele deu este dom para que o homem viesse vir ao mundo. Então, todo homem, ele nasce a primeira vez, que é ter a sua vida humana, né? E a vida humana é marcada pelo seu nascimento e também pela sua morte. A gente vai ver isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Fala dessa transitoriedade da vida, que a vida ela é passageira, né? E o homem, um dia, ele vai morrer. Então, essa jornada está representando como o homem ele nasce. Nasce da carne, que diz o que nasce da carne é carne. O que nasce, ou seja, natural, a vida humana, é um ser humano natural. Então, o homem, o ser humano, está vivo porque Deus ele deu esta vida para ele. Todos os homens, eles passam por este processo. Todos. Sem exceção, né? Todos os homens, eles passam por essa exceção. Por outro lado, já existe a vida com Cristo. E esse é o foco que nós iremos mostrar, né? A caminhada com Cristo é o primeiro tópico. Então, a vida natural e agora a vida com Cristo. No diálogo que Jesus ele estabelece com Nicodemos, a gente vai ver que o Nicodemos ele entende primeiro desta vida natural. Ele não consegue compreender além. Ele não consegue ver a vida do alto, a vida com Cristo. De jeito nenhum. Ele não consegue entender. E porque essa vida com Cristo mostra o início de uma jornada maravilhosa na vida do homem, uma jornada espetacular, porque é a partir daquele momento que o homem ele se entrega para o Senhor Jesus. Mas como que ele se entrega para o Senhor Jesus? É quando ele crê, ele se apropria, né, do crer em Jesus. Ele nasce de novo, ele é regenerado, ele tem a vida de Deus. Então, a vida dele que ele vive não é mais a sua própria vida, mas a vida de Cristo. É uma nova vida. Olha, que no capítulo 5, versículo 17 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, é uma vida nova. Né? A partir daquele momento, a pessoa ele vai ter uma vida completamente diferente. É uma vida de felicidade, na plenitude do Espírito. É uma vida vivida exclusivamente para o Senhor nosso Deus. É esse que é o foco de Jesus com Nicodemos. Mas Nicodemos, a princípio, ele não consegue compreender isso. Mas Jesus ele deixa bem claro, né, para Nicodemos, importa é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas só que Nicodemos ele vê apenas o primeiro tópico que nós falamos, né, a primeira vida humana. Mas como pode um homem velho igual eu vou voltar a entrar no ventre da mãe para nascer novamente? Ele não estava compreendendo. Jesus está falando de uma vida além, de uma vida que o ser humano ele passa a ser chamado filho de Deus.
ter uma vida de Deus. Isso João ele vai tratar de uma forma bem clara e perfeita. Lá na sua primeira epístola, ele vai dizer sobre isso, sobre essa vida que o homem tem, a vida de Deus. Ele vai se apropriar desta vida de Deus. Então, é o início de uma jornada completamente diferente da vida humana. Ele vai viver para o Senhor, é uma vida espiritual no Senhor Jesus. E qual é a base para isso? É quando Jesus ele fala daquele que é nascido do Espírito, é Espírito. É aquele que é nascido de Deus, ele tem a plenitude do Espírito. Então, agora sim, ele vai ter mudança de propósito, mudança de pensamento. Paulo vai dizer aos Colossenses que aquele que viver, que ressuscitou com Cristo, pensar nas coisas que são de cima, né? Então, é completamente diferente. Ele vai ter esta vida de Deus na sua vida. E isso é a vida com Cristo. Então, temos a vida humana e a vida com Cristo. Será que você já fez essa decisão de ter a sua vida com Cristo ao lado do Senhor Jesus, entendendo que a melhor coisa é se tornar um filho de Deus? Mas como que é que se torna um filho de Deus? Jesus ele disse para Nicodemos, é necessário o quê? Nascer de novo. Nascer de novo, receber o Senhor como Salvador da sua vida, ter os seus pecados perdoados pelo Senhor, e assim ele vai viver na plenitude do Espírito. Então, essa jornada, ela começa assim. Em primeiro lugar, a pessoa tem a vida de Deus, reconhece que é pecador, o Senhor Jesus vai e o salva, o liberta, o regenera pela lavagem da palavra, do Espírito Santo, e a partir daquele momento ele vai ter uma caminhada com o Senhor Jesus. Olha aí que maravilha, a caminhada com Cristo, a sua vida é completamente diferente. E Paulo vai dizer que agora não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Você está vendo aí? É completamente diferente. Então esse tipo de jornada, é para quem? Para aquele que nasceu de Deus, aquele que tem a semente de Deus na sua vida, aquele que tem a nova vida. E essa nova vida é somente em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O ser humano nenhum pode dar essa nova vida, somente o Senhor Jesus. Entendeu aí? Pois bem, então o segundo subtópico da lição vai falar sobre os 3 companheiros dessa nossa jornada. Então aceitou Jesus, é regenerado, tem a nova vida com Jesus. Então a partir daquele momento, olha só, a pessoa vai ter 3 novos companheiros com ele. Essa nova criatura vai ter 3 companheiros com ele. Primeiro o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que companhia maravilhosa que ele vai ter. Nesta caminhada, durante esta caminhada da sua vida cristã, você vai ter o Pai, o Filho, o Espírito Santo na sua vida, porque a partir do momento que o homem ele aceita Jesus, ele reconhece que ele é pecador, ele aceita também por Deus, a partir daquele momento ele pode sim, Deus ele passa a chamar a Deus de Pai, ele passa a ser chamado Filho de Deus. Mas todos os homens são filhos de Deus? Não, de jeito nenhum. Todos os homens eles são criatura de Deus. É direito de Deus por criação, é criatura de Deus. Deus criou o homem. Mas para ser filho de Deus é este processo de ter a vida de Cristo, aceitando Cristo, nascer de novo. Agora sim, ele pode chamar Jesus de Pai, porque não existe um termo mais importante, mais bonito do que chamar nosso Deus de Pai. E é a maneira melhor para o cristão reconhecer que Deus, ele é o seu Pai. E Deus como um Pai, essa paternidade de Deus na nossa vida, Deus ele vai o quê? Cuidar da gente, vai nos guardar, vai nos orientar. E nós vamos ter esta relação de pai com filho. Você já imaginou? Um ser humano que Paulo vai dizer que sem Deus ele era inimigo de Deus. Era inimigo. Paulo ele usa esse termo de inimigo. Uma pessoa que era realmente contra o Senhor. Paulo vai dizer também que estava morto nos seus delitos e pecados. O homem sem Deus ele está morto. Morto não tem perspectiva alguma, morto não tem ação alguma. Assim era o homem sem Deus. O homem, quando ele está sem Deus, ele é morto. Mas a partir do momento quando ele aceita o Senhor Jesus, quando ele é regenerado, ele nasce de novo, o que é que vai acontecer? O Deus ele vai perdoar os nossos pecados. Mas ele perdoa seus pecados por meio de quê? Aí já entra o segundo companheiro, Jesus. Através da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, agora ele nos reconciliou com Deus. Olha aí, reconciliou com Deus.
E a partir daquele momento, ele perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado do ser humano, lá em João 3,16, né? No próprio texto que nós estamos falando, mais à frente, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, quando nossos pecados são perdoados, o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso companheiro nessa jornada. Tá vendo que maravilha? E esta vitória nos traz o que? Segurança, conforto, esperança, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele nos perdoou, ele nos concedeu a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre toda sorte de mal. Quem fez isso? Jesus, na cruz do Calvário, com a sua morte, a morte chamada morte vicária. Vicária quer dizer substituta. Quem deveria morrer não era Cristo, era o ser humano, era eu, era você. Mas Jesus, ele morreu por nós, né? Se entregou na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Então, este companheiro que é Jesus, ele nos dá vida com abundância. Então, você que ainda não fez essa decisão com Cristo, que você possa entender que nesta caminhada você precisa ter Jesus como seu companheiro. E você que já tem Jesus como seu companheiro, se aproprie disso, permaneça servindo ao Senhor com alegria, entendendo que Ele é que nos conduz, sim, para a vida eterna. Foi Ele que perdoou os nossos pecados, foi Ele que nos aproximou com Deus. Ele é o único intermediário entre Deus e o homem, é o nosso Senhor Jesus. Tá certo? Olha aí, que maravilha. E qual é o terceiro companheiro? O Espírito Santo. Jesus, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, vou para o Pai, mas vou enviar outro Consolador. Outro da mesma característica dele, outro que tem a mesma atitude dele, outro da mesma essência dele. O Espírito Santo, nosso Paracletos, né? Aquele que nos consola, aquele que nos auxilia. No momento que você está fraco, não está nem aguentando orar, não está nem conseguindo orar, falar com o Pai, é o Espírito Santo que vai te auxiliar neste momento, nessa situação tão complicada. Por quê? Porque ele é o nosso companheiro. E sem ele, irmãos, o ser humano ele é um derrotado, o crente ele é um derrotado. Se não fosse o Espírito Santo da nossa vida, é misericórdia. O cristão ele não aguenta as lutas e as provas. De jeito nenhum. Não aguenta. Então, ter esse companheiro ao seu lado é muito importante, porque nós entendemos que o ser humano, mesmo ele não sendo nada, o Senhor Jesus, ele nos deu este valor de estar conosco. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao nosso lado. Tá vendo? Tudo isso que nós estamos falando aqui, ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo como nosso companheiro, tudo isso é na vida daquele que nasceu de novo. É naquele que nasceu de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos. Olha, Nicodemos, importa é nascer de novo, não é saber das coisas. O importante é nascer de novo. Então, quem nasce de novo, ele está protegido. Quem nasce de novo, ele é guardado. Ele não está sozinho nesta caminhada, de jeito nenhum. Você está com Jesus, você está com Deus, com o Espírito Santo, te guiando, te livrando de todo o mal. E você tem a convicção, você tem que ter a convicção de que você está sendo guiado pelo Senhor. E Ele perdoou os seus pecados, tá vendo? Então, a jornada do cristão, a caminhada dele, vai ficar mais fácil de ele prosseguir quando ele entende que ele não está sozinho. Ele não está, né? Jesus, ele está conosco, o Espírito Santo, ele está na sua vida, tá bom? Ele está ao teu lado, o Espírito Santo está te consolando, te confortando, para que você possa permanecer firme com o Senhor nosso Deus. Tá bom? Então, esses são os três companheiros desta caminhada. E o homem não pode de jeito nenhum ficar sem esses três companheiros, né? Sem a presença do Senhor nosso Deus. Volto a repetir, o homem não merecia nada disso. O homem era inimigo de Deus. O homem era declarado inimigo do Senhor. Mas, escute bem, tudo isso aconteceu não é por causa do homem. Foi por conta da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, tá vendo? Aí agora sim, ele nos fez filhos legítimos de Deus. Nós podemos agora chamar Deus de Pai. Podemos agora dizer que nós não estamos sozinhos nesta caminhada, porque nós temos o nosso Senhor Deus, a Trindade Santa, ao nosso lado. Tá tranquilo? Entendeu aí? Então, se aproprie desta palavra, né? Que assim Deus ele vai estar assim, abençoando a sua vida de uma forma toda especial. E saiba que você é sim um filho de Deus. Você que aceitou Jesus é um filho de Deus
e Deus, ele te guarda, te livra de todo mal. Tá bom? Vamos aí. O segundo tópico da lição é falar sobre o novo nascimento, né? O nosso foco. O novo nascimento. Mas o que é o novo nascimento? Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. O que era um fariseu naquela época? Um fariseu era os religiosos que faziam parte da religião judaica, os homens que eram importantes ali pela lei, na sinagoga, os homens instruídos na lei, que zelavam da lei. A gente vai ver que no Antigo Testamento, né, o termo fariseu vai estar relacionado mais a zeloso, aquele que guarda, né? Mas o Novo Testamento ele vai trazer uma denotação mais negativa do fariseu, porque eles tinham um conceito mais legalista, né, de hipocrisia, falava uma coisa e não vivia. E isso é uma forma muito negativa para os fariseus. E a gente vai ver que Nicodemos ele era um fariseu. A gente não sabe qual foi o motivo que levou Nicodemos, ele ia até o Senhor Jesus à noite, né? Quem sabe estava com medo de judeus, quem sabe tal. Tá certo que ele estava com medo, mas o motivo por trás, para ele ir ao encontro de Jesus, e chegou lá e fez algumas perguntas para o Senhor Jesus, porque Nicodemos ele era um homem importante, ele não era qualquer pessoa. Ele não era qualquer pessoa de jeito nenhum. Mas Jesus inicia o seu diálogo com Nicodemos falando sobre o homem, né? O termo homem no sentido masculino de antropos, que significa homem, no sentido genérico. Todos os seres humanos, eles começam a falar para ele, né, que o homem precisa sim nascer de novo, senão não tinha como entrar no reino de Deus. Mas escute bem, Nicodemos era entendido, Nicodemos, a gente pelos textos que nós vamos ver, Nicodemos era uma pessoa até mesmo piedosa, né? Era um religioso, um fariseu, mas ele era um homem piedoso. Mas quando ele chega diante do Senhor Jesus, né, ele é interpelado por Cristo, porque Jesus ele vai descobrir que Nicodemos ele compreendia apenas coisas deste mundo, ele não entendia ainda das coisas espirituais. Por isso que quando Jesus ele começa falando sobre o homem, para Nicodemos ver se Nicodemos pudesse entender. Aí Jesus falava para Nicodemos, afirmou que Nicodemos precisava que nascer de novo. Que novo nascimento é esse? Era um nascimento que vinha diretamente do céu, diretamente de Deus. A gente vai ver que isso confundiu a cabeça de Nicodemos. Mas como é que pode? Eu vou voltar a entrar no ventre da mãe para nascer novamente? Tá vendo? Ele não estava entendendo realmente o sentido, ele não entendia ainda o que era regeneração. Você sabe, Nicodemos ele estava apenas lembrando, né, dos rituais do Antigo Testamento, dos rituais de purificação, de iniciação para o judaísmo, de iniciação, né, para as religiões monoteístas, tal, tudo aquilo lá. Quem sabe ele entendia de tudo isso aí, né? Mas ele não entendia ainda sobre a regeneração. E Jesus estava mostrando para Nicodemos. Olha, Nicodemos, e fala no primeiro tópico, por que precisamos nascer de novo? Por que o homem precisa nascer de novo? É necessário o homem nascer de novo. Todo homem precisa passar por esse processo de regeneração, experimentar uma ação divina interior, ou seja, um nascimento de novo, que não é o homem que faz, é o próprio Senhor nosso Deus. Aí quando Nicodemos ele ouve isso de Cristo, ele fica boquiaberta, né? Fica admirado com aquilo, mas mesmo assim sem entender novamente, entender claramente o que era esse novo nascimento. Aí Jesus mais na frente vai falar, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí ele vai explicar lá na frente. Mas antes ele fala dessa necessidade. Todo ser humano ele é necessário sim nascer de novo, nascer de Deus, porque senão ele não pode ver o reino de Deus de jeito nenhum. Porque o homem sem o Senhor Jesus, infelizmente, ele está prestes a morrer nos seus delitos e pecados e para a perdição. E Nicodemos, quando ele ouve isso de Cristo, ele vai querer compreender, mas que novo nascimento é esse? Eu nunca ouvi falar, e olha que eu sou inteligente, né, habilitado aqui nas leis, nunca ouvi falar esse termo. Eu sei que existem outros termos aí, mas nascer de novo, né? Por que essa necessidade de nascer de novo? Porque Paulo vai dizer em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembra lá da vida humana que nós falamos e da vida com Cristo? Então todo homem que ainda não aceitou Jesus, ele precisa aceitar a Cristo. Por quê? Porque ele está ainda no pecado de Adão, ainda ele está morto nos delitos e pecados, e é necessário sim nascer de novo. Ah, mas o homem é piedoso, o homem é bonzinho, o homem não faz isso, não faz aquilo.
mas precisa nascer de novo. Olha o exemplo de Cornélio, um homem piedoso, um homem religioso, fazia oração, dava esmolas, mas mesmo assim precisava nascer de novo. E Nicodemos também não era diferente, ele tinha que nascer de novo. Então, Jesus ele quis dizer para Nicodemos que existia sim essa necessidade de um novo nascimento. Porque aquela religião a qual Nicodemos estava inserido não era capaz de resolver os seus problemas espirituais, seu problema de salvação. Não era de jeito nenhum, a sua inimizade com Deus, não de jeito nenhum. Porque é necessário ter a nova vida em Cristo Jesus. Então, por isso que essa questão de nascer de novo, Jesus ele fala que todos os seres humanos precisam sim nascer de novo. Olha, o segundo subtópico fala que a religião não faz nascer de novo. A gente vai ver que Nicodemos era importante, um fariseu, um homem enraizado na religião judaica, mas mesmo assim a religião não tinha condição alguma de fazer com que o homem nascesse de novo. Não tinha condição nenhuma, porque a religião não salva, quem salva é Jesus. Quem transforma o homem é o Senhor Jesus. E Cristo ele quis deixar isso claro para Nicodemos, deixou claro para Nicodemos naquele dia. Agora, Nicodemos, de jeito nenhum, a religião não pode fazer. Por mais que você entenda, mas é necessário. Por isso que ele diz, importa é nascer de novo. Porque a religião não tem como de jeito nenhum. A gente vai ver que a tradição não oferecia o que sua alma precisava. A tradição, a religião traz muitas vezes sobre ritos, rituais, costumes, né, doutrinas, mas sem Jesus não vai adiantar nada, não adiantava nada, principalmente naquele contexto ali dos judeus, que até os próprios fariseus, eles eram contra o Senhor Jesus, eles não acreditavam em Jesus. Por isso que Nicodemos ele é interpelado de uma forma ríspida por Cristo, para que ele pudesse entender que era necessário sim esse novo nascimento, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, era necessário ter a sua vida modificada, uma nova vida, né? Não era uma vida qualquer vida, era uma vida diferente, uma vida com Cristo. Aí o que Nicodemos vai identificar com isso? Nicodemos ele vai ver que ele vai se admirar com Cristo, com as palavras de Cristo, né? Mas olha, Senhor, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele, querendo, né, ludibriar o Senhor, admirado com Cristo. Mas Jesus fala, olha só, Nicodemos, não importa, não é só conhecer essas coisas não, é nascer de novo. Então a gente vai ver que não simplesmente o homem ele está inserido em uma religião, fazer parte de uma igreja, é que ele está salvo por Cristo. Ele só é salvo se ele for regenerado. Se ele nasceu de novo. E como é que a gente descobre isso, né? Aí agora já é da vida da pessoa com Deus. Mas é preciso sim nascer de novo. E Jesus, quando ele viu, né, essa intenção de Nicodemos, conhecia bem o coração, ele foi direto ao ponto para ele. Olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é necessário o quê? Ter uma ação diferente, uma ação do Espírito Santo na vida para ver o reino de Deus, Nicodemos. Não adianta querer, né, achar que os rituais, que as coisas externas vai salvar o ser humano, porque não salva de jeito nenhum. Infelizmente, quantas pessoas estão pensando desse jeito, né, nesses últimos dias aí? Quantas pessoas pensam que só pelo fato de ele congregar na igreja, ser parte de um hall de membro, ter alguma coisa assim, ele já é salvo por Jesus, e muitas vezes ele nunca nasceu de novo, infelizmente. Qual é o destino? A perdição. Infelizmente, porque não nasceu de novo. Não importa, a pessoa não pode simplesmente ter o título de crente. Ah, eu sou crente, ah, eu sou gospel, ah, eu sou aquilo, ah, eu sou entendido. Se não nasceu de novo, para Deus não serve de jeito nenhum. Salvação comprometida. Mas Jesus, ele falou para Nicodemos claramente, ele deixou claro naquele diálogo ali, ó, Nicodemos, não adianta você estar imbuído nesta religião desse jeito aí, bem focado, se não nascer de novo, não vai adiantar. Não vai adiantar. E olha que ele pegou o homem bem instruído, né? E colocou ele aí de calça curtas, em maus lençóis. Não adianta, porque não vai adiantar nada. É preciso sim nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí a gente vai ver que o terceiro tópico da lição, o subtópico, vai falar sobre o novo nascimento e seu processo. É quando Nicodemos, quando Jesus vai dar a dica para ele. Mas como que é esse nascer de novo? Mas como pode um homem velho como eu nascer de novo, né? Voltar novamente? Não, Jesus estava falando de algo espiritual. Nicodemos estava pensando nas coisas terrenas. Jesus está falando de um nascimento que vem do céu, do alto. Não
simplesmente um nascimento terreno, de jeito nenhum. Aí vai dizer, a expressão de novo significa do céu, nascer de Deus, de Cristo, ter a vida de Deus. Mostra que a nova vida de Cristo é aquela que é gerada por intermédio de Deus e da sua palavra. Quando a pessoa ele se apropria disso, né? Ele é salvo por Jesus, foi regenerado dos seus pecados, ele entende que ele, a partir daquele momento, ele é uma nova criatura. Aí sim, ele nasceu de novo. E aí, esse que é o processo que Nicodemos ele não estava compreendendo. Aí, como é que Jesus explica para isso? Como é que era o processo de nascer de novo? Era entrar no ventre e nascer de novo? Não. Era nascer de quê? Da água e do Espírito. Para Nicodemos, questão relacionada à água, né? Ele poderia muito bem pensar, mas no Antigo Testamento tem um ritual de purificação, de lavagem e tal. Tudo isso está simbolizando a purificação. Mas será que é isso? Ser para entrar numa nova religião, ser um prosélito, alguma coisa desse tipo? Não. Era um novo nascimento mesmo, nascer de Deus. É completamente diferente. A gente vai ver que esse nascer de novo da água e do Espírito está falando de um mesmo termo, de uma forma simbólica, mostrando que a pessoa precisa sim ter uma nova vida em Cristo Jesus. É quando ele faz parte da nova aliança por meio da morte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso que é nascer de novo, tá vendo? Nascer da água e do Espírito. E quando o homem ele nasce da água e do Espírito, quando ele nasce de novo, o que ele vai ser? Ele vai ser uma nova criatura. As coisas velhas o quê? Se passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele vai viver a vida de Deus na sua vida. Esse novo nascimento, o que vai fazer com a vida daquela pessoa, deste cristão? Vai fazer com que ele venha tomar nojo das coisas do mundo. As coisas do mundo para ele não faz mais sentido. As coisas do mundo para ele não tem significado algum. As coisas do mundo para ele, os seus pecados, as suas concupiscências, não tem, porque quem que fala mais forte na vida dele é a vida de Deus. E esse processo ele é importante porque é um mistério da fé que faz na vida do ser humano. É o Espírito de Deus que faz, através da lavagem da água, do Espírito Santo. Entendeu? Por isso que quando fala de nascer da água do Espírito, está dizendo basicamente da mesma coisa, nascer de novo para realmente estar diante do Senhor Jesus. Né? Então essa palavra quer dizer o quê? Isso deve ser entendido no sentido de nascer do alto, ou com uma palavra que chama a atenção para o nascimento de um caráter espiritual. Não nascer fisicamente, mas um caráter espiritual. E Nicodemos, ele deveria entender isso. Jesus quis mostrar isso para ele, que só fazia sentido a sua vida se ele nascesse de novo. Senão, não teria sentido nenhum a sua vida. Então, as palavras de Jesus para Nicodemos, né, estava mostrando o quê? Para que pudesse entender que a água e o Espírito está falando de um conjunto relacionado a um novo nascimento, nascer de Deus. Nascer de Deus. E a gente vai ver no versículo 6 que Jesus vai falar sobre isso. Nicodemos ele vai dizer, né, Jesus vai falar para Nicodemos que o teor da declaração é que o caráter das pessoas nascidas é determinada pela fonte que a gerou. Por exemplo, o que é nascido da carne, Jesus falou, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você está vendo aí a diferença? Você viu, conseguiu identificar a diferença? Porque quem nasce do Espírito, quem tem a vida de Deus, é completamente diferente. Paulo vai dizer que ele não tem prazer pelas coisas do mundo, as coisas velhas passam na sua vida, são as concupiscências, né, os pecados, as prostituições, idolatria, porfias, enfim, muitas e muitas coisas na sua vida não tem mais sentido algum, porque ele foi gerado de Deus, não foi gerado do homem, mas sim gerado do Senhor nosso Deus. E quem é que faz esse processo na vida dessa pessoa? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito. Por isso que a gente vai travar, né, falar sobre esta palavra do Espírito Santo. E Paulo vai falar em Efésios sobre esta luta, né, em Gálatas também, sobre a luta do Espírito contra a carne. Porque quem nasce do Espírito, quem nasce do Espírito, é guiado pelo Espírito. Lembra que nós falamos dos 3 companheiros? Um é o Espírito Santo, um deles é o Espírito Santo. Ele é guiado. Então, quando ele é guiado, a partir daquele momento, a sua vida ela é transformada. Vai vivendo de glória em glória, né? Vai vivendo de fé em fé. As coisas do mundo não têm prazer nenhum para ele, de jeito nenhum. Por isso que ele nasceu de novo. Por isso que
Jesus ele quis mostrar isso para Nicodemos, e Paulo ele vai pegar essas palavras e trabalhar lá em Efésios, em Colossenses, em Gálatas. Ele vai trabalhar de uma forma perfeita sobre isso, sobre esta nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Tá bom? Isso que ele está querendo falar. Então, o teor, né, da declaração de Jesus é que o caráter das pessoas nascidas é determinado pela fonte que gerou. Se é nascida da carne, é carne. Se é do Espírito, é Espírito. Então, as pessoas que nasceu de Deus, nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito. São pessoas completamente diferentes. E Paulo vai mostrar lá, traçar o caráter dessas pessoas. O que vai demonstrar isso? As pessoas vão ver a diferença na sua vida. E na caminhada cristã, a pessoa só vai ter sucesso, ela vai perseverar até o fim, se ela nascer de novo. Se não nascer de novo, vai ser complicado ela permanecer firme com o Senhor Jesus, porque não vai aguentar as lutas, as tribulações, as provas, ela não vai entender. Quando não entende, aí não faz sentido nenhum. Mas quem nasce do Espírito, né, do grego pneuma, está falando sim, que essa pessoa ela vai entender, ela vai ser guiada pelo Senhor. Vai ser guiada pelo Senhor. E muitas vezes a pessoa não vai entender nada na vida dele, porque é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Foi nascida de Deus. E o Espírito Santo é que faz essa obra na vida do cristão. Tá ok? Mas vamos aí. O terceiro tópico da lição fala sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento. O Novo Testamento, a gente vai ver que o conceito do Novo Testamento como escritura é o processo gradual da vida da igreja. A igreja do Senhor Jesus, a gente sabe que muitas coisas a gente se baseia no Novo Testamento, ou conhecido como Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Concerto, Novo Pacto. E isso no início da igreja cristã era bem claro, né? Aliança, pacto. Aí geralmente colocava isso em oposto à antiga aliança da lei. Antigo pacto, antiga aliança, lei. E a gente vai ver que essas palavras vai mostrar de uma forma bem clara que essa aliança do Antigo, o Novo Testamento vai ser completamente diferente ao Novo Testamento. O Antigo diferente ao Novo. E esse contexto da palavra aliança, ganha uma relevância quando é traduzido pela Septuaginta, que é diateque. Diateque quer dizer o quê? Sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Então, essa nova aliança. O cristão, ele entende que o Novo Testamento, ele traz sim, mostra a sua caminhada, que fala sobre Jesus, sua morte e ressurreição. A obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, a gente vai ver isso, Aí, no sentido canônico, a gente vai ver que quando a gente fala de Novo Testamento, estamos falando do cânon do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. Mas a gente pode colocar nesses dois sentidos, tanto do cânon do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, quanto também no sentido de Novo Testamento, no sentido de aliança, concerto. Porque o Antigo Testamento, o Antigo Concerto, era apenas sombra de Cristo. Então, qual é o mais importante, a sombra ou a imagem exata? Então, a gente vai ver que o Antigo Testamento foi a plataforma para o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento falava de Cristo, a Antiga Aliança falava sobre Cristo. E a Nova Aliança, que tem como base os Evangelhos, 4 Evangelhos, 3 sinóticos de João, e vai falar sobre o quê? O seu cumprimento em Cristo, que Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, mas na plenitude dos gentios, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, ele nasce justamente neste contexto, tá bom? Então, a gente vai ver isso no sentido de aliança. Em 2 Coríntios 3:6 vai dizer assim, o qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Está falando de quê? Da antiga aliança mesmo lá. E nós somos herdeiros, quer dizer, nós somos capazes de nós somos ministros do Novo Testamento. O Novo Testamento baseado no Espírito. Então, tem tudo em relação com o outro. Novo nascimento, nascido do Espírito, e o Novo Testamento conforme também o Espírito Santo de Deus. Então, isso é importante para o cristão entender o que é realmente o Novo Testamento, qual a importância, o significado do Novo Testamento para nós. Entendemos que é no Novo Testamento que mostra essa nova aliança, que mostra sim, que deriva esse novo nascimento, que é através de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Mas vamos, o segundo tópico da lição, subtópico, fala sobre o tema principal do Novo Testamento. Vamos aí. O tema principal do Novo Testamento qual é? É a pessoa de Jesus, é Cristo. É cristocêntrico. Não existe outra coisa. É cristocêntrico. O Antigo Testamento, ele como plataforma, anunciava Jesus. Os profetas anunciavam Jesus. E o Novo Testamento, qual é o tema principal? A pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Por quê? Mostra a sua vida, mostra a sua trajetória, sua morte, sua ressurreição, o plano de salvação. É o Novo Testamento que faz para isso. Volta para o Senhor Jesus, mostra a sua obra salvífica, vicária, como eu falei mais cedo. Morte substituta. Então, qual foi a missão, qual é a mensagem do Novo Testamento? Mostrar que Jesus veio morrer na cruz do Calvário para ir ressuscitar ao terceiro dia, para trazer salvação para a humanidade perdida. Jesus ele veio, morreu, ressuscitou para trazer salvação, porque até no Novo Testamento está falado, porque sem derramamento de sangue não havia remissão para pecados, mas pela morte de Jesus, seu sangue vertido na cruz do Calvário, trouxe salvação para todos, tá bom? Por isso que o tema principal do Novo Testamento é Jesus, não existe outro, não são os apóstolos, não são os milagres, é o Senhor Jesus. E o cristão que está caminhando com Cristo, nessa caminhada, ele precisa entender que Jesus ele é o personagem principal. Ele é o personagem principal. Ele é o especial para a nossa vida. Então, quando você anuncia Jesus para a pessoa ela é salva por meio de Jesus, da pessoa de Jesus. Foi Jesus que reconciliou consigo o mundo, convergiu tudo nele. Paulo vai dizer sobre isso. Foi Jesus. A humanidade perdida, Jesus foi e convergiu. Aí não há grego, nem ceta, nem bárbaro, nada disso. Tudo é a igreja do Senhor Jesus. Ele fez isso através da sua morte na cruz do Calvário. E o Novo Testamento é que mostra isso. De forma bastante clara, simples e direta. Mas vamos aí, o terceiro subtópico da lição e último. Fala sobre a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Mas será que é importante o cristão ter o Novo Testamento como base? Lógico que é. Lógico que é. Volto a repetir, o Antigo Testamento ele é sombra. Vai desprezar o Antigo Testamento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Antigo Testamento para o povo de Israel foi a base para o povo de Israel permanecer firme ao Senhor nosso Deus. Foi a base. O Antigo Testamento ele era dividido em 3 categorias: leis, profetas e escritos. E os judeus ele tinha muita reverência conforme a isso. Mas o Novo Testamento na caminhada cristã é muito importante, porque é ali que inicia a sua jornada. Ele vai entender o que é nascer de novo, vai entender a obra da salvação. Ele entende através do Novo Testamento. E vai refletir o quê? Sobre o ministério de Cristo, sobre a obra que Jesus efetuou lá na cruz do Calvário. Vai mostrar que Deus ele arquitetou tudo e Deus também ele consumou isso com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele trouxe a promessa de Jesus, de salvação. E no Novo Testamento teve o seu cumprimento. Se cumpriu no Novo Testamento. Então o Novo Testamento fala sobre salvação, fala sobre novo nascimento, fala sobre galardão, vida eterna. Tudo isso é no Novo Testamento. Ele é a base para o cristão nessa caminhada. Então você precisa entender que ler o Novo Testamento é muito importante para quem principalmente está iniciando a fé. Não desprezando o Antigo Testamento, lógico que não pode desprezar, mas entender que o Novo Testamento ele vai lhe dar base, é como se fosse um manual para ele estar ali sempre sendo orientado pelo Senhor nosso Deus, e o Espírito Santo de Deus ele vai falando sobre a sua vida, e você vai entender sobre o novo nascimento no Novo Testamento. No Novo Testamento, que o plano de Deus é consumado através de Jesus, e a nossa nova jornada de fé, nessa caminhada que nos está proposta, ela é revelada sim no Novo Testamento. Tá bom? Então, hoje nós falamos sobre isso, sobre esta caminhada. Então, nós vamos ter ainda mais 12 lições aí, que você permaneça firme com a gente aí assistindo este canal, porque na próxima aula nós iremos falar sobre mais assuntos dessa nossa jornada cristã.
e este trimestre vai ser uma bênção. Então fique conosco, divulgue o canal e que Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial. Amém?